Agora vamos falar dos dízimos. Nós vamos tratar dos dízimos e a oferta. Na introdução desse estudo, eu deixei bem claro. E você precisa, se você não viu o vídeo anterior, o vídeo da introdução, porque falar de dinheiro, falar de dízimo, falar de oferta é um assunto polêmico, então você precisa entender o contexto das coisas, você precisa entender o fundamento. Se eu simplesmente falar para você que você tem que entregar o dízimo, que você tem que entregar a oferta, porque isso agrada a Deus, é uma lei, você pode ou não acreditar. Tem muitas pessoas que elas questionam a respeito do dízimo, e é bom questionar. Você não pode fazer uma coisa só porque simplesmente alguém te falou que tem que fazer. Alguém em cima de um púlpito com o microfone na mão disse que você tem que fazer. Não, é bom questionar. Quando as pessoas questionam a respeito de qualquer assunto, isso demonstra a nobreza dessa pessoa. A Bíblia chama os bereanos de pessoas nobres. Por quê? Porque eles questionaram a pregação dos discípulos. Espera aí, vamos ver se é isso que está escrito. Isso é bom. Então, para você entender sobre esse assunto, dízimo e oferta, e agora nesse vídeo eu quero falar exclusivamente do dízimo e depois vou falar da oferta, você precisa ouvir o vídeo anterior, onde eu dou a introdução para entrar nesse assunto. Eu não posso falar diretamente do assunto sem te explicar o fundamento dele. Então, uma vez que eu já expliquei o fundamento, agora eu vou entrar no tema dízimo, simplesmente dízimo. O que é o dízimo, segundo a Bíblia? E nós vamos ver isso aqui, eu vou te mostrar como está escrito. Dízimo representa honra. Dízimo na Bíblia, na Bíblia estou dizendo, representa honra. E a honra gera bênção. Dízimo representa honra e honra gera bênção na vida da pessoa. Eu fiz essa afirmação e é uma afirmação bíblica. Deus não abençoa ninguém do céu. Ninguém. As únicas duas pessoas que Deus abençoou desde o céu, as duas únicas foi Adão e depois de Adão, Gênesis 1:28, Noé. Você vai ver lá, e Deus lhes abençoou, o homem e a mulher. Gênesis 1:28. Gênesis 9. E Deus abençoou a Noé e sua família. Deus abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. A mesma bênção que Deus tinha dado para Adão, Deus deu para Noé. Deus deu 5 bênçãos para Adão: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Quando Deus destrói a terra com o dilúvio, Deus vai abençoar Noé. Deus vai dizer essas palavras para Noé. Gênesis 9. Frutificai, multiplicai e enchei a terra. 3 bênçãos. O dominar e o sujeitai, que se refere ao governo, que é o reino, Adão perdeu, Noé não recebeu. Somente Jesus traz o reino de volta. Mas bem, o que eu quero te dizer é que, a partir de Noé, Deus nunca mais abençoou ninguém desde o céu. Nunca abençoou. Abraão, Deus não abençoou do céu. Deus deu uma promessa para Abraão. O que Deus disse para Abraão? Te abençoarei. Deus não disse, e abençoou Deus Abraão. Não. Deus disse, te abençoarei. Então, a partir de Noé, Deus não abençoa ninguém mais do céu. Como é agora para adquirir a bênção? Eu vou mostrar na Bíblia, amados. Isso não é achismo. Não é achismo. Talvez você não concorde porque você não conhece a Bíblia. Mas eu vou mostrar para você escrito na Bíblia que para receber a bênção de Deus é somente através do dízimo. O dízimo desencadeia a bênção. O dízimo desencadeia a bênção. E as ofertas desencadeiam a multiplicação. Muitas pessoas confundem riqueza com bênção. Não, riqueza é riqueza.
Prosperidade é prosperidade. Eu estou falando da bênção de Deus. Uma pessoa pode ser muito rica, riquíssima, como nós vamos ver o caso de Abraão, e não ter a bênção. A bênção de Deus não é você comprar um carro novo, você ter um bom trabalho, ter uma família bonita, a que está ali unida, todo mundo com saúde. Não, isso aí muitas pessoas no mundo também têm. Sem crer em Deus, tem outras religiões, não quer saber nada de Deus e eles possuem isso também. Ter uma família, ser próspero, isso é normal. Mas isso não significa que é a bênção de Deus. Eu estou falando da bênção de Deus, tá? Não estou falando de riqueza material, eu estou falando de uma riqueza espiritual. Bem, para mim entender sobre o dízimo, você precisa ir na Bíblia, aonde fala por primeira vez a palavra dízimo. E isso é uma regra da Bíblia, de teologia. Todo assunto que você quer saber o fundamento desse assunto, você precisa ir na Bíblia aonde aparece por primeira vez esse assunto. Quando você vai lá, você estuda o contexto e o texto, aí você vai entender qual é o princípio desse assunto. Referindo-se a dízimo, você quer saber qual é o propósito do dízimo? Se é uma lei ou se não é lei, se é princípio ou não é princípio? Você precisa ir na Bíblia, ver aonde aparece por primeira vez esse assunto. Vai lá, estuda, aí você vai entender se é um princípio ou se é uma lei, tá? O dízimo, aonde aparece por primeira vez essa palavra dízimo? É em Gênesis capítulo 14, verso 18. Na verdade, o verso 20. Gênesis 14, 20. É a primeira vez que vai aparecer a palavra dízimo. Quem é que deu o primeiro dízimo? Para quem que ele deu o primeiro dízimo? E por que ele deu o primeiro dízimo? Se você entender esse contexto, você vai entender o fundamento e o propósito do dízimo, tá? Isso é bíblico. E é tão interessante que esse mesmo contexto, esse mesmo texto vai aparecer lá no Novo Testamento. Muitas pessoas falam, o dízimo é lei de Moisés. Mas quando você estuda a história de Abraão, Abraão é centenas de anos antes de Moisés. A lei veio com Moisés, mas Abraão é centenas de anos antes de Moisés. Não sei se você sabe, mas Abraão, ele aparece uns 300 anos, mais ou menos, 285, 315, 305, mais ou menos 300 anos depois do dilúvio. Depois do dilúvio, Abraão é contemporâneo de Sem, de Canaã, dos filhos e dos netos de Noé. Aparece Abraão aí. Então Abraão é muito antes da lei mosaica, muitos anos antes de Moisés. Então aí aparece o dízimo. E é interessante que Deus não pediu o dízimo. Você não vai ver em Abraão Deus pedindo o dízimo para ele. Agora ele deu o dízimo. Então esse mesmo texto aparece lá em Hebreus capítulo 7. O escritor de Hebreus traz algo antes da lei e estabelece lá no Novo Testamento. Hebreus capítulo 7. Aparece esse mesmo texto aqui, o mesmo contexto e a mesma história. O que significa isso, amados? Significa que o dízimo é para o Novo Testamento. O dízimo é uma lei? Não. O dízimo não é uma lei. Por que o dízimo não é uma lei? Biblicamente. Eu não estou falando o que eu acho. Biblicamente. Repito, porque a lei veio através de Moisés. E Moisés é centenas de anos depois de Abraão. Então, o dízimo não é uma lei. O que é o dízimo? O dízimo é um princípio. O dízimo é um princípio. Existe uma diferença entre princípio e lei. A lei é temporal. A lei muda. O princípio é eterno. Todo princípio de Deus é eterno. O princípio de Deus não muda.
Mas a lei que Deus estabelece na terra, ela pode mudar, ela é temporária. E lá em Hebreus, capítulo 7, vai dizer, quando há mudança de sacerdote, há mudança também de lei. Então, nós hoje, nós estamos debaixo do sacerdote de Jesus Cristo, da linhagem de Melquisedeque, que aparece lá em Abraão. E lá vai estar dizendo assim, quando há mudança de sacerdote, também há mudança de lei. Então hoje nós vivemos debaixo de uma nova lei. As pessoas confundem graça sem lei. Não, a graça ela tem lei. A graça de Deus tem lei. Um novo mandamento vos dou. Jesus falou isso para os seus discípulos. Um novo mandamento. Amar é um novo mandamento de Jesus. Tudo que Jesus mandou os discípulos fazer é o novo mandamento, é o Novo Testamento. Então ele deixou estabelecido uma nova lei. Então a lei de Moisés, ela foi sim deixada para trás e Jesus estabeleceu uma nova lei. Jesus é da linhagem do rei Melquisedeque. É o rei que determina a lei do seu reino. O reino é governado pela lei do rei, pela palavra do rei. Então hoje, o Novo Testamento, Jesus trouxe novamente o reino que Adão tinha perdido. Ele é rei e ele é sacerdote. Então no reino novo, no reino de Jesus, existe lei. Você lembra Efésios 2,8? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou seja, a graça, ela está vinculada a uma lei. Que lei? A fé. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Se não tem fé, não tem graça. Então a graça de Cristo, ela também tem lei. E essas leis têm que ser obedecidas. Então o dízimo, é um princípio que entrou na lei de Cristo. Por quê? Porque Hebreus capítulo 7, Novo Testamento vai afirmar isso. Você não vai ver Deus pedindo dízimo para Abraão. Você não vai ver os apóstolos pedindo dízimo para ninguém. Você não vai ver. Os apóstolos não pedem dízimo para ninguém. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus 23, 23. Jesus está conversando, é o próprio Jesus, o rei. Ele é o rei dos reis, Jesus. Mateus 23, 23, ele está conversando com os fariseus, e eles dizem para o fariseu, Jesus fala para o fariseu, olha, vocês dão dízimo do cominho, da menta, da hortelã, vocês dão dízimo disso. Essa frase, essa forma de dizer de Jesus, do cominho, da menta, né, das hortaliças, Jesus está dizendo, vocês dão dízimo do mínimo, vocês são rigorosos enquanto ao dízimo, entendeu? Até das folhas, até das hortaliças vocês dão dízimo. Aí ele fala assim, ó, vocês praticam essas coisas, mas esquecem da fé e da justiça e da misericórdia. Olha o que Jesus está dizendo, vocês praticam isso, no mínimo detalhe, mas vocês estão esquecendo, negligenciando a misericórdia e a fé. Aí ele diz assim, ó, vocês devem praticar isso, o dízimo, mas vocês também devem praticar a misericórdia. Então Jesus ali nessa conversa, ele é rei, ele falou que deve praticar o dízimo. Então é Novo Testamento. Aí é uma prova que o dízimo, ele permanece, ele não é da lei, ele é antes da lei e ele vai até Hebreus capítulo 7. Ele é um princípio. Bem, a pergunta que eu faço é, para te provar se o dízimo é lei ou é princípio. Abraão, ele não tinha lei na época, a lei, repito, veio através de Noé. Mas a pergunta que eu te faço é, Abraão tinha alguma lei? Existe alguma lei escrita na época de Abraão? Lei, estatutos de Deus, mandamentos de Deus? Existe ou não existe? Abraão estava debaixo de alguma lei ou não estava debaixo da lei? Eu vou te mostrar. Gênesis capítulo
Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei. A lei de... Quando Deus está falando com Isaac. Gênesis 26. Olha o que está escrito em Gênesis 26, versículo 5. Gênesis 26, 5. Deus está conversando com Isaac. Olha o que Deus vai dizer para Isaac. Porque Abraão me obedeceu, guardou as minhas ordenanças, os meus mandamentos, os meus princípios e as minhas leis. Agora, a lei de Moisés veio centenas de anos depois. Agora Deus está dizendo para Isaac fazer o mesmo que o seu pai. E Deus vai dizer essas palavras. Porque Abraão, teu pai, me obedeceu, guardou minhas ordenanças. Que ordenanças é essas que não está escrito? Os meus mandamentos e os meus princípios. Se não está escrito, como que eu posso saber quais são esses mandamentos, quais são esses princípios que Abraão obedeceu e que não está escrito? Você precisa crer no que Deus está dizendo. Se Deus está dizendo que Abraão obedeceu as ordenanças, mandamentos e princípios, você precisa crer em Deus. É a palavra de Deus, é Deus que está falando aqui. Que princípios são estes? A conduta de Abraão. Como eu posso saber que princípios são esses? Aquela conduta que Abraão teve. Abraão sacrificou uma ovelha, animal puro. Agora, como que Abraão sabia que poderia sacrificar a ovelha? Por que ele não sacrificou um burro? Por que ele não sacrificou um camelo? Porque ele já sabia quais eram os animais limpos e quais eram os animais puros. Apesar que isso só aparece escrito na lei de Moisés. Mas se ele sacrificou uma ovelha no lugar de Isaac, lá havia um carneiro, um carneiro, ele sabia que é aquele animal que agrada a Deus. Então, esse é um princípio, esse é um mandamento, que é uma lei de Deus, que Deus ensinou para Adão. Volto a repetir, Abraão é contemporâneo com os filhos de Noé. Os filhos de Noé ouviu a história do dilúvio. Por que ouviu a história do dilúvio? Eles viveram a história do dilúvio. Os filhos de Noé, eles foram contemporâneos com Matusalém. Matusalém foi contemporâneo com Noé. Agora, Matusalém foi contemporâneo com Adão. Então, esse é da linhagem dos filhos de Deus, homens justos. Homem justo, Enoque, andou com Deus e foi arrebatado. Deus fala de Noé, um homem justo. E a Bíblia vai falar que Deus andava com Noé. Por isso Deus escolheu ele. Então Noé passou esses ensinos para os seus filhos do primeiro sacrifício, o cordeiro imolado na fundação do mundo. Foi uma ovelha, um carneiro, representando Jesus Cristo. Adão ensinou os seus filhos a ofertar. Não ofertar qualquer coisa, mas Abel, que foi recebido por Deus, a sua oferta, ele sacrificou ovelha, cordeiro, novilho. Então tudo isso foi passando de geração em geração, até chegar em Abraão. Abraão é escolhido por Deus, porque Deus viu o coração de Abraão, que ele seguia os princípios do Éden. Aquilo que Deus ensinou para Adão, Adão ensinou para os seus filhos, e os seus filhos foram ensinando para os filhos dos filhos. Uma geração de filhos de Deus, homens íntegros. A partir de Sete teve um filho chamado Enos, que onde começa a cultuar a Deus. Daí saiu Abraão. Então Abraão tinha esses princípios, não está escrito, amado. Você precisa entender, às vezes a lei está implícita. Até o Gênesis 14, 15, a lei está implícita. Que lei? Os princípios de Deus, que ele estabeleceu no Éden. Então agora Abraão vai dar o dízimo. Deus está dizendo aqui, Abraão me obedeceu em todas as minhas ordenanças. Que ordenança? Que eu dei para Adão. Que princípios que eu dei para Adão. Então ele está ensinando sem a palavra. Não está escrito, mas tem que obedecer. Ele está fazendo isso. Então agora, você precisa entender que sim, Abraão estava debaixo de uma lei que está implícita, e pelo comportamento de Abraão, nós vemos o que ele fazia e não fazia. O que ele obedecia a Deus e o que ele não obedecia. Então, o que ele obedecia e agradava a Deus,
Eram princípios e mandamentos que Deus tinha estabelecido. Amém? Você entendeu? Deus está dizendo, Abraão guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus princípios. Então, quem era Abraão? Quem era esse homem? Um homem justo. Agora, vamos entender o contexto de Abraão rapidamente. Tudo que eu vou falar aqui está escrito Gênesis 11, 12, 13, 14 e 15. A vida de Abraão, o homem que deu o primeiro dízimo. Você precisa entender o contexto dele para você saber por que ele deu o dízimo. Para quem que ele deu? Então, quem era Abraão? Um homem rico, que tinha um coração voltado a Deus. Deus falou para ele, em sonho, Deus não apareceu para ele, nunca ninguém viu Deus. Deus falou com ele em sonhos, e ele acreditou naquela voz que falou com ele lá em Ur dos Caldeus, Gênesis 11. Deus fala com Abraão em Ur dos Caldeus, Gênesis 11. Sai da tua terra, do meio da tua família, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha só, ele sai de Ur dos Caldeus junto com seu pai, Terá. Abraão não abandona o seu pai até que ele morre. Uau, ele pecou, pastor? Não, ele estava seguindo um princípio, honra pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. Ele não largou o pai dele para honrar o pai dele. Então ele só deixou o pai dele depois que o pai dele morreu. Então ele honrou um princípio eterno de honrar pai e mãe. Em Gênesis 11 ele sai de Ur. O pai dele é rico. A Bíblia vai dizer em Gênesis 11 que ele saiu com animais, com toda a sua riqueza, com toda a sua família, com todos os seus pais e com todos os seus servos. Então Abraão era rico. Bem, agora Gênesis 12 ele chega em Harã. Lá em Harã, a Bíblia vai dizer que ele adquiriu muitas riquezas, mais camelos, mais servos, mais ouro e mais prata. Ele ficou mais rico. Bem, agora em Harã, Abraão, o pai dele morre. Ele recebe a riqueza do pai dele, ou seja, ficou muito mais rico. Gênesis 13, Abraão vai para Canaã. Agora, só que Deus não está falando, Deus não falou que terra, está escrito para que nós sabemos, mas Abraão não sabe, Abraão está indo, só pela palavra de Deus, está obedecendo. Ele sai de Harã e passa pelo Egito. No Egito, Abraão vende a sua mulher para Faraó. Está escrito lá em Gênesis 13, muitos servos e servas, ouro, prata e camelos. Então lá no Egito ele ficou mais rico ainda. Só que Deus apareceu para Faraó e Faraó devolveu a mulher para ele. Bem, o que eu quero dizer é isso. Então que agora Abraão, ele está mais rico ainda. Por onde esse homem passava, esse homem prosperava. Ele era riquíssimo, mas muito rico esse homem. Só que ele não tinha a bênção. O que ele não tinha a bênção? Ele tinha muitos servos, muito ouro, muita prata, muito camelos, servos e servas. Só que a mulher dele era a mulher mais amargurada da terra. Era a mulher mais linda, uma mulher linda, Sara era linda. Só que o coração dela era enfermo, era triste, ela era amargurada. Abraão era amargurado, ele era frustrado, porque ele não tinha filhos e tudo que ele tinha ia ficar para o servo dele. Então ele tinha muitas coisas, mas não tinha a bênção de Deus. Ele chamava Abrão. Abraão só depois que ele dá o dízimo. Então, nesse contexto, essa é a vida de Abraão. Da onde que Deus tirou ele? Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, olha a história de Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, Babilônia, o lugar mais próspero, o lugar mais rico, o lugar mais sábio. Se você olhar e fazer um estudo, uma pesquisa pelo Google, você vai ver que a primeira escola pública, a primeira biblioteca, os primeiros filósofos saíram de Ur dos Caldeus. Era uma cidade, era uma metrópole muito moderna na sua época. Então Abraão saiu deste lugar, Ur dos Caldeus, um lugar maravilhoso, um lugar fértil, o lugar mais fértil da terra. Para onde? Para Canaã, o lugar mais pobre, miserável e um lugar que estava debaixo de uma maldição. Deus tirou Abraão de um lugar bendito, um lugar maravilhoso, para um lugar que estava debaixo de uma maldição.
Você lembra da história de Moisés, de Noé, quando ele amaldiçoa Canaã, filho de Cã? Por quê? Porque Cã viu ele nu. Então ele ficou tão irritado, tão enojado com o seu filho, que ele amaldiçoou não o filho dele. Você que é pai, você que é mãe, que você, se fosse para você escolher, não que isso vai acontecer, no nome de Jesus não vai acontecer nunca, mas é só um exemplo. Se o médico, ou se você tiver a oportunidade assim, quem que vai morrer de doença? Você ou seu filho? E você pode escolher. Certamente, se você é pai, você vai dizer, não, eu morro. Porque um pai morre no lugar do filho. Agora, olha só, Noé ficou com tanta raiva de Cã, que Noé não amaldiçoou Cã. Noé amaldiçoou o filho dele, para que ele visse o filho perecendo, morrendo pouco a pouco. Porque Noé estava com muita raiva, muito ódio de Cã. Ele amaldiçoou. Agora, Cã vai para essa região e lá ele dá o nome do filho dele, Canaã, a uma cidade. É justamente agora esse povo maldito que está debaixo de maldição, um povo cruel, um povo sem piedade, um povo idólatra. Qual que era o Deus lá em Canaã? Não era Jeová. O Deus de Canaã era Acera e Baal. Eles estavam com tanto raiva de Deus, e Deus não tem nada a ver com isso, mas eles estavam com raiva porque eles estavam debaixo de maldição, que eles procuraram outro Deus e abandonaram o Deus do seu avô Noé. E fizeram o Deus de Acera e o Deus de Baal. E ali eles viviam cruelmente, incrédulos, matavam criança, sacrificavam criança. Era um povo que não temia a Deus. Então Deus tira Abraão do lugar que está próspero, abençoado, e envia para um lugar que está maldito. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa: te abençoarei, futuro. E aqueles que você abençoar serão abençoados. Qual que é o propósito que Deus tirou Abraão de Harã, de Urs, para Canaã? Para quebrar uma maldição. Por quê? Porque Abraão era rico, mas Abraão não tinha a bênção. Abraão não tinha a bênção de Deus, não tinha. Então Deus deu uma promessa: eu vou te abençoar. Mas como que Deus vai abençoar? Através, aí você vai abrir a Bíblia, Gênesis 14, 18. Através de um sacerdote de Deus, um homem de Deus. Gênesis 14, 18 vai dizer: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, representando a Santa Ceia, o sacrifício de Jesus na cruz, e abençoou Abraão. Pronto. O homem de Deus colocou a mão sobre ele, deu pão e vinho e abençoou. Ele não tinha a bênção. Repito, é só ver o historial dele. Muito rico, mas não tinha filho. Muito rico, mas era frustrado por dentro. Então, o abençoou dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que te entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Então, Abraão entregou o dízimo de tudo. De tudo o quê? Lá em Hebreus 7 vai dizer que dos despojos, Abraão, Deus acabou de fazer um grande milagre na vida de Abraão. Por que ele deu o dízimo? Não era porque aquele homem era rei e sacerdote, não. Você precisa ler o capítulo 14 e o 13. Ló é levado preso, 4 exércitos invadem Sodoma e Gomorra e levam todos cativos. E essa informação chega a Abraão: olha, o seu primo, seu sobrinho Ló foi levado cativo, virou escravo, ele e os filhos dele, com todos de Sodoma. Então Abraão pega 318 homens e vai pelear, vai guerrear contra 4 exércitos. Moral da história: Abraão vai com esses 318 homens, e vence 4 exércitos e traz todos os despojos. Abraão reconheceu que Deus tinha dado esse livramento para ele, porque é impossível ele sair com 318 homens e vencer 4 exércitos. E esses 318 homens não era soldado, era escravo. Mas como ele tinha uma palavra de Deus: eu vou te abençoar,
Ele foi na fé, falou, não, eu vou na fé, Deus não vai voltar atrás. Por que ele acreditava tanto em Deus? Porque ele sabia que era verdade a história que ele tinha ouvido do dilúvio, a história que ele tinha ouvido do jardim do Éden. Ele tinha essa verdade, ele tinha essa história bíblica no coração dele, que os descendentes deles passaram para ele. Então ele sabia do Deus criador do céu e da terra, ele sabia do Deus de Matusalém, ele sabia do Deus de Enos, de Enoque, de Noé, ele sabia. Então ele foi nessa fé, falou, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me guardar, eu vou lá. E rompendo em fé ele foi, com 300 escravos, e venceu. Então agora quando ele encontra um sacerdote do Deus que ele crê, presta atenção, é do Deus que ele crê, não tem outros sacerdotes ali. E é a primeira vez, presta atenção, a primeira vez na Bíblia que aparece o nome sacerdote. E é a primeira vez que aparece o nome dízimo. O dízimo aparece por primeira vez com um sacerdote, a palavra Cohen, sacerdote. Qual é o princípio disso? O princípio é que a primeira vez que aparece na Bíblia, o dízimo tem que ser entregue para o sacerdote de Deus. Uma pessoa me perguntou, mas eu posso dar meu dízimo para uma viúva? Eu posso dar meu dízimo para uma família que está desempregada há muito tempo? Não. O dízimo, conforme a Bíblia, tem que ser entregue para o sacerdote. Você não pode mudar a Bíblia. Mas você não pode entregar o seu dízimo para uma família que está precisando. Não. O dízimo tem que ser entregue para o sacerdote. É o que aparece por primeira vez na Bíblia. Você deve comprar um sacolão e ir lá levar para essa viúva ou para essa família. Você deve dar um dinheiro para esse povo, ir lá pagar a conta, fazer uma compra. Você deve ajudar, você deve. É lei do Novo Testamento. Ajudar os órfãos, as viúvas e os órfãos. Você deve. Você só não pode pegar o que não é seu. O dízimo é do Senhor. Você não pode pegar algo que é do Senhor e administrar como se fosse seu. Isso é roubo. Você pode dar, mas o seu, não o dízimo. O dízimo tem que ser para o sacerdote que te dá pão e vinho. O sacerdote Melquisedeque, ele é sacerdote do Deus Altíssimo e trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Presta atenção, o sacerdote abençoou Abraão. Abraão é abençoado e Abraão entrega o dízimo. Abraão não entrega o dízimo para ter a vitória sobre os reis que levaram Ló. Abraão não entrega o dízimo para ficar rico, para ter mais escravos. Não, ele já tinha mais escravos, ele já tinha muitos escravos e ele já tinha vencido. Presta atenção. Então por que ele deu o dízimo? Não foi para receber uma recompensa, foi para agradecer o milagre. Foi para agradecer o mover de Deus na vida dele. Com o dízimo, Abraão está honrando a Deus. Só honra quem tem memória. Só tem gratidão quem tem memória. Abraão está dando dízimo depois que ele recebeu a provisão. Depois que Deus deu o livramento. Hoje, muitos fazem para receber o benefício. Abraão não fez para receber o benefício. Abraão fez em honra, reconhecimento. Honra significa isso. Eu reconheço que Deus é o meu provedor. Este é o princípio do dízimo. Você não dá o dízimo para ser abençoado. Você dá o dízimo porque você foi abençoado. Então, uma vez que Abraão, com esse coração, deu o dízimo, o sacerdote o abençoou. Lá em Hebreus 7, não vai dar para ler, está muito tarde já. Hebreus 7 vai dizer, lê Hebreus 7, versículo 6. Sem dúvida nenhuma, o maior abençoou o menor. Abraão não deu dízimo para abençoar o rei Melquisedeque, porque ele já era rei. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que Abraão é menor do que o rei. E o maior abençoou o menor. O seu dízimo não é para abençoar o sacerdote. O seu dízimo não é para abençoar a igreja.
porque você é menor do que a igreja, porque você é menor do que o sacerdote. Mas o maior, que é o sacerdote, abençoa o menor. A Bíblia diz isso, Hebreus 7, 6, 8, 12. O maior abençoa, o menor não pode abençoar o maior. Abraão deu o dízimo não para ser abençoado, ele deu o dízimo porque ele já sentia abençoado. Ele deu o dízimo depois da vitória, ele já era rico. Agora, o capítulo 15 de Gênesis, que é essa continuação da vitória, da bênção de Abraão, vai estar escrito assim, passados esses acontecimentos, o Senhor falou com Abrão, por intermédio de uma visão. Depois que ele entregou o dízimo, Deus aparece para ele e muda o nome dele de Abrão para Abraão. Depois que ele deu o dízimo, ele já tinha a bênção, o sacerdote abençoou, Deus trocou o nome dele, de Abraão, dele e da sua esposa, ficou Sarai. Ele teve filhos e ele teve um lugar, ele comprou um lugar para a sua esposa para enterrar ele. Então, depois do dízimo, depois que o sacerdote abençoou ele, que Deus cumpriu, digamos assim, cumpriu o que Deus tinha falado. Ele teve um filho e esse filho gerou uma nação, várias nações. Mas só depois que ele deu o dízimo. Está entendendo? Deus abençoou através do sacerdote. Agora, qual é a outra pessoa que dá o dízimo na Bíblia? O neto dele. Deus não pede o dízimo para Jacó. Você vai ver isso lá em Gênesis 31. Gênesis 28, Jacó faz um pacto com Deus. Gênesis 28 vai dizer, então em Betel, Jacó fez o seguinte voto. Olha o que Jacó vai dizer. Nesse momento aqui, Deus não é o Deus de Jacó. Ele vai dizer assim, e fez o seguinte voto. Se Deus, Jacó está dizendo, for comigo, me guardar, por onde eu andar, cuidar de mim, me dar pão e roupa para vestir, e eu voltar salvo para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e de tudo que vier nas minhas mãos eu dou o dízimo. Olha o que Jacó está declarando. Se o Senhor for meu provedor, se o Senhor me der tudo isso, então significa que o Senhor é meu Deus. Porque eu só tenho um frasco de azeite, eu acabo de fugir da casa do meu pai, não tenho nada, mas eu sei que se o Senhor for meu provedor, eu vou ter tudo isso e eu te darei o dízimo de tudo que vier na minha mão. Então lá no Gênesis agora 31, 13, Deus aparece para Jacó e Deus pede para Jacó cumprir o que ele tinha falado. 31, 13. Deus vai falar para ele assim, eu sou o Deus de Betel, aonde você me fez um voto. Mas aqui, Deus já tinha cumprido a parte. Deus abençoou, Deus prosperou, ele ficou muito mais rico que o seu sogro. Aí Deus está dizendo agora, eu cumpri a minha parte. Agora volta em paz para a casa do seu pai. Bem, agora no caminho de volta, ele volta. Ele tem que cumprir a parte dele para com Deus. Ele disse que daria o dízimo. Agora, como que ele entregou o dízimo para Deus? Veio uma carroça, uma carruagem do céu e pegou o dízimo e levou para Deus? Não, porque Deus não abençoa no céu, você lembra? Como agora ele tem que terminar a parte dele? Ele tem que entregar a parte dele para o sacerdote dele. Quem que é o sacerdote de Jacó? O irmão mais velho. Na época de Jacó, de Abraão, o sacerdócio era patriarcal, era o pai e o filho mais velho. E Esaú era o sacerdote de Jacó. Por quê? Porque era o irmão mais velho. Então agora você precisa anotar e depois você lê Gênesis 31, 13, Gênesis 32, 12. Jacó vai entregar o dízimo dele para o irmão dele. E ele vai dizer essas palavras. Ele separa os dízimos, lá está tudo separado assim, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes. Tem toda a lista lá em Gênesis 32 do que ele está dando para o irmão dele. É uma 10ª parte do que ele tem. Quando ele manda, ele manda os servos dele levar para Esaú, ele fala,
Quando você vê o meu irmão, você se inclina e com a cabeça baixa você vai dizer: o teu servo, colocou ele como servo, o teu servo te manda trazer esses presentes. E a Bíblia vai dizer que desse momento, quando ele já enviou, agora ele vai ter um encontro com o anjo. Ele entregou o dízimo. Agora, nesse momento, ele tem um encontro com o anjo. Nesse encontro com o anjo, ele fala: eu não te solto enquanto você não me abençoar. O anjo, que é uma teofania, é Jesus Cristo ali, é Jesus. O anjo agora vai mudar o nome dele. Olha só, ele entregou o dízimo. Agora o anjo vai abençoar e vai trocar o nome dele, de Jacó para Israel. Será coincidência? Deus só mudou o nome de Abrão depois que ele deu o dízimo. Agora Deus só vai mudar o nome de Jacó depois que ele entregou o dízimo. Depois que ele recebeu uma bênção. Deus só mudou o nome depois que ele foi abençoado pelo anjo. O anjo abençoa e o anjo troca o nome dele de Jacó para Israel. Agora ele volta para o irmão dele. E olha a declaração que ele vai dizer para o irmão dele. Gênesis 33, do 6 até o 12. Ele vai dizer para o irmão dele: meu irmão, ele se inclina. Ele trata o irmão dele como um sacerdote. Ele se inclina com reverência e fala: o teu servo te dá esse presente. O irmão dele vai dizer, nesses versículos: eu não preciso do que é seu, eu tenho muito. Ele vai insistir: meu irmão, eu insisto, se eu encontrei misericórdia aos teus olhos, eu insisto, receba este presente. Por quê? Deus, uau, Deus tem me abençoado, Deus tem me dado tudo. O irmão dele está dizendo: eu não preciso porque eu tenho muito. Ele está dizendo: não, eu vejo o teu rosto como quem vê o rosto de Deus. Uau! Ele está entregando o dízimo para Deus, mas através do sacerdote. É através do sacerdote. É só você ler o texto, eu estou falando o que está escrito. Gênesis 33, do 8 ao 12. Eu vejo o teu rosto como quem vê o rosto de Deus. Recebe esses presentes, porque Deus tem me abençoado e eu tenho de tudo. Uau! É coincidência? Não, é princípio bíblico. Deus só mudou o nome dele depois que ele entregou o dízimo. Ele entregou o dízimo, ele cumpriu a parte. Ele não mandou o dízimo para o céu. Não tem como. Ele entregou o dízimo para o sacerdote dele. E quem que é o sacerdote dele? O irmão dele. Está a lista lá do que ele entregou. Ezequiel 34. Ezequiel 44. Vamos ler lá rapidamente. Estou terminando esse vídeo. O que eu quero dizer? O dízimo é honra. Por que ele entregou o dízimo para o irmão? Porque Deus cumpriu a parte. Jacó entregou o dízimo honrando. Eu te peço, recebe esse presente. Porque Deus tem me abençoado e eu tenho tudo. Recebe, eu preciso te dar. Porque Deus me deu. O dízimo representa honra, amado. Ezequiel 44, 30 vai dizer assim: o melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que ofertares será propriedade do sacerdote. Dará, pois, a ele a primeira porção da tua refeição, das massas de cereais moída, a fim de que haja bênção sobre vossas casas. Você quer bênção? Você precisa dar o dízimo. A bênção não é prosperidade, ele já era rico, mas a bênção, trocar o nome, receber o favor divino, ter 12 nações, cada filho uma nação. Uau, isso aí é sobrenatural, isso é só Deus pode fazer. A bênção é aquilo que só Deus pode fazer. Você pode ser riquíssimo, mas aparece um câncer, o câncer te mata. Você pode ter todo o ouro do mundo, mas você não vence a morte. A morte só Deus pode te dar autoridade para vencer ela. Uma doença incurável só Deus. Então isso é bênção. O Espírito Santo morando dentro de você é uma bênção. Então existem coisas espirituais que é só através da bênção. O dinheiro não compra. Então Jacó entregou, a palavra de Deus diz que ele entregou porque ele estava abençoado. Hebreus 7,
O 6, já comentei, o menor abençoa o maior. Malaquias 1,6, Deus vai dizer assim: se eu sou o pai de vocês, aonde está a minha honra? Se eu sou o pai de vocês, cadê a minha honra? E em Malaquias ali, Deus está falando que estão roubando o dízimo. E Deus está demandando a honra. Quando Deus quer que você dizima, Deus não quer saber do seu dinheiro, porque o dinheiro não chega no céu. Deus quer a sua honra. A sua honra que Deus quer receber é o teu coração. Você honra a Deus e Ele recebe a sua honra através do dízimo e Ele te abençoa. Amém? O dízimo, agora não confunda propósito com benefício. O propósito é honrar a Deus. O benefício é a bênção. Não faça pela bênção, faça pela honra. Amém? Deus te abençoe.